Quando Josias renovou a aliança que ele tinha com Deus, a aliança que o povo tinha para com Deus, aí ele falou: estamos perto deste avivamento, estamos próximos de recebermos a visitação de Jeová, e o povo começar a sentir novamente a presença de Deus e o avivamento que os profetas profetizaram que Deus haveria de derramar sobre a nação de Israel e sobre Jerusalém. Queridos irmãos, o quinto passo que Josias teve que dar para Deus, não só Josias, mas todo o povo de Judá, todos os habitantes de Jerusalém, está exatamente nos versículos 5 e versículo 6. O quinto passo que Josias tomou foi destruir todos os altares e postes ídolos aos deuses estranhos. Esse foi o quinto passo que Josias e todo o povo de Judá teve que dar para Deus, para que o avivamento viesse. Então a Bíblia diz que o rei Josias decretou a palavra de ordem e disse assim: a partir de hoje vamos destruir todos os ídolos e deuses estranhos que houver no arraial de Judá e no arraial de Jerusalém. Todos os ídolos, imagem, deuses dirigindo-se a Baal ou a qualquer coisa. A Bíblia diz, irmãos, que a apostasia era tamanha, a apostasia era tão grande, que o povo em Jerusalém adorava o sol e adorava a lua, os planetas, todo o exército dos céus, eles cultuavam como se fossem deuses. O povo estava cego espiritualmente, o povo perdeu a sensibilidade, a comunhão, a adoração a Deus estava longe do povo. O povo estava cego na idolatria. Josias disse: Deus vai mandar, mas para que Deus mande, precisamos nos consertar, derrubar todo tipo de altar idólatra e deixar de cultuar os deuses para adorar ao único Deus vivo e verdadeiro, chamado Jeová, o Criador dos céus e o Criador de toda a terra. Todas as vezes, já estou encerrando a minha participação, todas as vezes que houve um avivamento bíblico, todas as vezes nas páginas do Antigo e no Novo Testamento, que houve um avivamento, um derramamento do Espírito de Deus, houve quebra de ídolos e imagens de esculturas. Todas as vezes, a Bíblia diz que Deus teve um encontro com Gideão, servo de Deus. A Bíblia diz, quando Deus teve uma comunhão, um encontro com Gideão, Gideão fez uma coisa. Ele olhou assim para a casa do seu pai, que era uma casa dirigida, idólatra, uma casa infestada de ídolos, Baal e várias divindades. Mas a Bíblia diz que quando Deus falou com Gideão, Deus falou: Gideão, você quer o derramamento de poder? Você quer ser um instrumento de honra na terra? Quero, Senhor. A Jeová diz: então, destrói todos os ídolos que estão na casa do seu pai. A Gideão vai de madrugada, convida 10 homens, 10 servos dele. Imagine, irmãos, imagine o poste de ídolos que era na casa do pai de Gideão. Ele sozinho não tinha força para destruir tanta coisa. Teve que convidar 10 cabra macho, 10 cabra forte, para destruir toda a idolatria que havia dentro da sua casa e da casa do seu pai. Aí a Bíblia diz que de madrugada Gideão se levanta, destrói, quebra os ídolos, quebra a imagem, e diz: a partir de hoje não adora mais a Baal, a partir de hoje adora o Deus dos céus, porque a glória e a honra é só dele e de mais ninguém. Depois disso, a Bíblia diz, Juízes 6:34, pode ler, Juízes 3:34, então o Espírito do Senhor desceu sobre Gideão e se apoderou dele. Depois disso, Gideão nunca mais perdeu uma batalha, nunca mais perdeu uma peleja, nunca mais foi vencido, porque a unção profética estava sobre Gideão. E Deus falou: já que você quebrou os ídolos, recebe a minha glória e o avivamento que eu tenho prometido na terra. Você não entendeu? Estamos aqui no 10º aniversário do Ministério Igreja Batista da Redenção. Queridos, para que Deus mande este avivamento que nós tanto clamamos e pedimos, e temos experimentado parcialmente este avivamento, mas
O que Deus tem para derramar sobre a Igreja Batista da Redenção são coisas muito, mas muito mais do que vocês têm experimentado. Eita Deus! Os mistérios, pastores, as bênçãos que Deus tem, a fonte que está para jorrar aqui é muito maior do que essa que já temos bebido da presença de Deus. Deus quer mais de você, Deus quer mais de você, mas a ordem de Deus nessa noite é essa: quebra os ídolos, destrói altares que não pertencem a mim. Ei moço, ei moça, Jeová não divide você para ninguém, tá bom? Jeová não divide você, seu coração é todo de Jeová. Jeová não vai perder você para ninguém, nem para Satanás, porque você é vaso escolhido dele para servi-lo, adorá-lo e exaltá-lo. E se nessa noite você quebrar os ídolos que estão em teu coração, você vai ver a glória de Deus se manifestar na sua vida, porque Deus tem urgência com você. Deus vai te levantar como profeta esta noite. Glória a Deus. Antes que eu passe a palavra para o pastor, a Bíblia diz que Josias assumiu o trono de Judá com 8 anos. Repita comigo, 8 anos. Ele assentou no reino com 8 anos, uma criança rei. Ele assentou com 8 anos. Com 18 anos após sua posse no trono, ele achou livre. 18 com 8, 26. Diga 26 anos. Diga assim, 18 anos sem a Bíblia. Imagine uma igreja, Jerusalém, um povo, 18 anos sem ouvir a palavra de Deus, 18 anos sem ter a palavra nas mãos, sacerdotes e profetas, 18 anos sem poder abrir a Torá e dizer, assim diz o Senhor para você, igreja. 18 anos sem Bíblia. Mas você sabe quando veio este avivamento espiritual? A Bíblia diz que o reinado de Josias durou 31 anos. 31 anos com mais 8, 39. Quase 40 anos. Josias perseverando, lutando e chorando por este avivamento. Josias passou quase 4 décadas lutando, orando, trabalhando e dando passos espirituais com Deus e com todo o povo, para que o avivamento fosse derramado sobre Jerusalém. Irmãos, imagine 40 anos trabalhando na obra de Deus, para esperar o milagre, para esperar o derramamento da graça, para renovar a aliança. Todos os 5 passos que eu falei aqui, teve anos e mais anos de luta. E aqui os pastores sabem do que eu estou falando. Você imagine 40 anos esperando o avivamento. Eu não sei quantos anos você tem esperado e pedindo a Deus uma bênção e o teu milagre. Eu não sei se 1 ano, 1 dia, 1 mês, 10 anos, 40, não sei. Mas o Senhor, Deus me trouxe aqui para te dizer que o tempo de cantar está chegando na sua vida. O tempo da exaltação está chegando. Imaginando a Satanás dizer que para você não tem mais jeito, tem jeito sim. Josias lutou 40 anos, quase 40 anos, 39 anos, mas antes da morte dele, Josias teve o privilégio de olhar para a nação de Judá e ver o Espírito de Deus sobre o povo. Antes da morte de Josias, ele experimentou um dos maiores avivamentos do Antigo Testamento, avivamento com base na palavra, porque todo genuíno avivamento tem base na palavra de Deus. Antes da morte de Josias, ele teve o privilégio de ver Israel na palavra, o povo na obediência, o culto era só para Deus, o povo só sabia adorar, glorificar a Deus. Josias morreu farto de dias, morreu velho, mas morreu conformado, dizendo: eu parto para a eternidade, mas o meu legado ficou registrado. Esse povo tem a marca de Deus na terra, esse povo é escolhido, a presença de Deus não vai desaparecer mais de Israel. Queridos, não tem coisa mais triste do que a ausência da presença de Deus na nossa vida.